Bom, gente, seguimos aqui falando sobre, com destaque internacional, falando da França, que já registra a terceira noite de protestos após um policial matar um jovem de 17 anos com um tiro ali a queima-roupa. A morte do jovem Nael M, de apenas 17, continua provocando revolta e protestos na França. Ele foi baleado a queima-roupa pela polícia de Paris enquanto tentava escapar de uma blitz. Nael estava sem carteira de habilitação. Degradação a prédios públicos, furtos e enfrentamentos com a polícia acontecem há 3 dias por causa dessa situação. Que é um jovem que ele foi tentar... Ele estava sem a carteira de habilitação, não parou no momento que a polícia pediu, e aí a polícia foi lá e deu um tiro num jovem de 17 anos ali na... Bom, isso também acontece aqui aos montes, né? E numa situação até às vezes muito pior. Mas ali é até interessante a gente fazer esse paralelo, como um fato como esse provoca na população uma revolta muito grande, né? E imediatamente a população responde. O que aqui não acontece, né? A gente vê casos absurdos acontecerem aqui, né? De crianças mortas, né, com bala perdida, de adolescentes que são mortos, às vezes, né, pela polícia, numa situação que não é a justa, né, simplesmente são mortos porque estão lá na comunidade, enfim, são pobres, pretos, e não tem essa reação, né, é diferente até a gente avaliar essa cultura, né, como aqui é de um jeito e lá é outro, você vê, eles estão, em ebulição total por conta desse caso, né? Eu acho que nesse caso reacendeu um debate que estava adormecido, né? Sobre violência policial na França, não é de hoje. E no subúrbio ali, né? No subúrbio, a relação como eles tratam imigrantes lá. E tem um dado aqui que é desde 2022, 13 pessoas já morreram em abordagens policiais só em Paris. Então, não é um caso realmente isolado. Mas aí tem aquele caldo que a gente está vivendo, especialmente a partir das manifestações grandiosas nos Estados Unidos de George Floyd. Sim. Nesse caso, o Kylian Mbappé também já comentou, Emmanuel Macron repercutiu. Então, eu acho que tudo isso gera uma possibilidade de novo, essa pauta aqui está adormecida, mas eu quero tratar dela porque ninguém deu uma resposta que eu preciso. O problema continua, né? O problema continua. Então, acaba servindo como esse estopim para terceira noite. Agora o transporte público não vai poder circular para evitar mais atos de vandalismo. E essa questão cultural na França, vira e mexe entra na pauta, porque a gente está falando desse jovem que é a segunda geração de imigrantes nascido na França. Então, ele é francês, mas os pais eram argelinos e marroquinos. Então, eles vivem na periferia. E geralmente já assim, nasceram, né, na França. A França tem um recall ali de não assimilar muito bem as culturas, né, especialmente das colônias de francesas de países que vieram, né, de pessoas que moravam nesses lugares e vieram para a França. E aí vira um caldo, né? Aí você lembra, por exemplo, do fato das escolas não autorizarem as meninas a usarem aquele lenço, o hijab. Que teve... não, mas não foi na França, né? Mas teve a história... não foi na França, mas foi uma história que repercutiu no mundo todo, que aí a menina morreu, não foi? Mataram a menina. Sim, não, mas na França eles proibiram as escolas de você exercer uma cultura, né, no ambiente que ali com a justificativa de que o Estado é laico, se proíbe que a pessoa exerça a sua própria religião, que é uma coisa muito contraditória, né? Contraditória. Então, eu acho que tudo isso faz com que a gente veja essa ebulição hoje pinçada por essa morte de um garoto de 17 anos, como você disse, foi parado na blitz, acelerou, o cara foi lá e atirou, né? E acho que tem muito do que você disse também desse histórico francês de ter essa coisa de ir para as ruas, né, de protestar. Era uma questão que estava adormecida, mas que, de certa forma, o debate foi reacendido e está causando grandes transtornos. Até, como você disse, o Macron chegou a fazer uma manifestação. Agora, ele já, depois da terceira noite de protestos, ele já chegou a dizer que é importante não usar a morte do menino para outras causas, para que os pais mantenham seus filhos em casa, não deixem eles saírem para as ruas para protestar. Isso acaba gerando uma bola de neve, porque quanto mais você quer proibir ou você quer evitar, quer colocar para debaixo do tapete uma situação que está sendo cobrada, pior, né? Lógico. E agora ele está contra as redes sociais. Ele falou para os pais ficarem atentos a TikTok, Snapchat, porque está tendo transmissão dos protestos. Então ele está querendo ir atrás das redes sociais
para inibir essas manifestações. Está usando o meio em vez de resolver o fim. Não, e assim, ainda entrando nessa seara das redes sociais, Entendeu? como se esse fosse o problema, né? E assim, as redes sociais têm milhares de problemas, né? Mas acho que nesse caso, não, né? E usando de cada vez mais repressão policial para tratar de um caso que surgiu justamente por causa de uma repressão policial. Então, assim, exatamente. não está sabendo dosar como conter essas manifestações. Acho que está faltando um pouco de equilíbrio para o Macron nesse sentido de saber como dosar e como lidar com toda essa onda de protestos na França, que eu acho que não vai parar tão cedo. Parece que não, né? Pelo visto, parece que é uma coisa que está ficando cada vez maior, inclusive, né? Cada dia que passa vai aumentando.